Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Vamos dar continuidade no vídeo de hoje à série que nós estamos desenvolvendo a respeito dos principais pensadores políticos, para que a gente possa compreender a política no macro e, com isso, encontrar as relações existentes entre o macro e o micro, entre uma nação, um estado e uma empresa. Hoje nós vamos falar sobre Montesquieu. Montesquieu, o nome dele completo era Charles Louis de Secondat. Ele era barão de La Brede e de Montesquieu. Ele nasceu na França em 1689 e morreu também na França em 1755. Ele é considerado um dos grandes pensadores políticos do iluminismo. Ele fazia uma distinção entre as leis da natureza e as leis positivas. Nós vamos analisar principalmente a sua obra, que é O Espírito das Leis. Vamos então, após a vinheta, conhecer um pouco mais sobre Montesquieu. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu feedback positivo ou negativo. Conforme nós falamos, o pensamento de Montesquieu está bem expresso no seu livro O Espírito das Leis. Nesse livro, ele vai, primeiramente, analisar toda a parte das leis, o que são as leis, quais a natureza das leis, qual os seus fundamentos, e depois, numa outra parte, ele vai analisar as formas de governo e os princípios que regem cada forma de governo. Segundo Montesquieu, no significado mais amplo, as leis constituem as relações necessárias que derivam da natureza ou das coisas. Então, as leis elas vão regular essas relações, elas vão ou definir essas relações ou vão regular essas relações, relações da natureza ou relações das coisas. E aí, ele nos diz que todos os seres do mundo, todos os seres existentes, inclusive Deus, são governados por lei. Nada pode contrariar uma lei. Tem-se uma lei, melhor dito, é possível anunciar uma lei sempre que há relações necessárias entre dois seres, de modo que de um lado, de um deles, não pode deixar também de haver o outro lado. Então, essas relações são sempre reguladas, são sempre definidas por leis. Montesquieu extrai uma consequência desse pensamento, que é o mundo não é governado de maneira cega e nem é de maneira fatalista. Por quê? Porque existem leis que regulam todas as relações entre a natureza e entre as coisas, entre os seres. As causas das variedades, da variedade das leis, para Montesquieu, são de três categorias. Nós temos causas físicas ou naturais, que vão definir leis, como o clima, a maior ou menor fertilidade de um determinado terreno, de um determinado sólido. Então, isso é uma das categorias de leis, a categoria física ou natural. Depois nós temos a categoria econômico-social, como sendo o modo de subsistência que vai distinguir entre povos selvagens, povos caçadores, entre pastores, entre industriais, entre uma sociedade agrícola, comerciantes. Então, dependendo do modo de subsistência, nós temos uma outra categoria de leis que vai regular essas relações. E depois nós temos as leis espirituais, as leis que definem a nossa relação com o divino, como a religião. O fato de que o homem se inclina pela sua natureza, pela sua inteligência, a desobedecer às leis naturais, o homem, normalmente,
contraria ou busca contrariar leis em busca do seu interesse pessoal. Tem uma consequência que distingue nitidamente o mundo físico do mundo humano. Para assegurar o respeito às leis naturais, os homens foram obrigados a dar-se outras leis, as leis chamadas positivas. Então, nós temos as leis naturais, que são as leis da natureza, e temos as leis criadas pelos homens, que são as leis positivas, promulgadas em todas as sociedades pela autoridade que é incumbida por essa sociedade de definir as leis e implantar essas leis. Então, o estudo das relações humanas é muito mais complexo do que o estudo da natureza, justamente por isso, pela variedade das leis em função de cada sociedade. Cada sociedade, como é a segunda categoria, que nós falamos, econômicos sociais, vão definir, cada sociedade define leis de acordo com a sua realidade econômico-social. E aí ele distingue 3 tipos de leis positivas, leis criadas pelos homens. As que regulam as relações entre grupos independentes, por exemplo, entre estados, e aí nós temos o direito internacional. Nós temos as leis que regulam as relações entre governantes e governados dentro de um mesmo grupo social, e aí nós temos o direito político, o direito público, e aqui regulam as relações dos governados entre si, das pessoas daquela sociedade entre elas, e aí é denominado o direito civil. Janine Ribeiro, que faz a apresentação de uma das traduções do Espírito das Leis, diz que Montesquieu elaborou as ferramentas teóricas com as quais as tradições liberal e democrática, e é essencial não se reduzir uma à outra, iriam haver-se com um monstro que pretende evitar ou destruir, quer o chamemos de poder absoluto, poder despótico ou totalitário. Então, essas ferramentas teóricas elaboradas por Montesquieu é justamente para lutar contra o absolutismo, contra o Estado despótico, contra o Estado totalitário. Daí vem todo o pensamento político da constituição de Estado, da natureza de Estado e dos seus princípios. A natureza do governo, para Montesquieu, diz respeito a quem detém o poder. Então, nós temos sociedades em que o poder está na mão da monarquia. Um só governa através de leis e instituições. Um outro tipo de governo, uma outra natureza de governo, é a república, onde o povo todo, numa democracia, ou parte do povo, numa aristocracia, governa. E depois nós temos uma terceira forma de governo, que é o despotismo, que é a vontade de um só imperando sobre a sociedade. Ele cria as leis, ele muda as leis de acordo com o seu interesse pessoal. Vejam que é uma constituição diferente de governo da Constituição clássica, que nós temos monarquia, nós temos a aristocracia e a democracia, e as formas degeneradas ou desviadas ou despóticas dessas 3 formas boas de governo. Aqui não, aqui nós temos 3 formas só de governo: monarquia, república, que pode ser democrática ou aristocrática, e o despotismo. Agora, cada uma dessas naturezas, dessas formas de governo, tem um princípio por trás que o move, que o define, que faz, que mostra como ele vai acontecer, como ele vai funcionar. Então, na monarquia, é a honra, a paixão social. Na república, é a virtude, o espírito cívico, a supremacia do bem público sobre os interesses particulares. E no despotismo, é o medo, governo cuja natureza não tem princípio. Por honra,
né? Segundo Montesquieu, se entende aquele sentimento que nos leva a executar uma boa ação exclusivamente pelo desejo de ter ou de manter uma boa reputação. Ao contrário da virtude republicana, que só pode explicar uma sociedade de iguais, a honra pressupõe uma sociedade de desiguais. Como a virtude na república e a honra na monarquia, no governo despótico é preciso que nós tenhamos o medo. Nele a virtude é desnecessária e a honra seria perigosa. Segundo Montesquieu ainda, né, o governo monárquico representa uma grande vantagem com relação ao despótico. Como sua natureza exige que o príncipe tenha debaixo de si várias ordens relativas à Constituição, o Estado é mais resistente, a Constituição mais inabalável e as pessoas do governante mais segura. Montesquieu, ele revela a sua preferência pela monarquia, claramente a sua preferência pela monarquia como a forma mais adequada de governo. Existem mecanismos de moderação, ou deve existir mecanismo de moderação para garantir a estabilidade dos regimes de governo, para garantir a monarquia, para garantir a república ou a aristocracia, né? E aí deve-se observar dois aspectos para essa moderação. Primeiro, a tipologia dos governos, ou a teoria dos princípios e da natureza dos regimes que nós acabamos de falar. E a outra é a teoria dos três poderes, ou a teoria da separação dos poderes. O que faz um determinado tipo de organização política em um governo, transforma em um governo moderado, em um governo aceitável, em um bom governo, é a distribuição do poder. De tal modo que, havendo poderes contrapostos, nenhum deles tem a condição de atuar arbitrariamente sobre os outros. Né? Então, aí a divisão do poder, gerando pesos e contrapesos, um equilíbrio e que faz com que o governo seja moderado, o governo seja mais estável, seja um governo melhor. Nós vimos já no passado, em outros autores, vou até deixar os links aqui, né, dos outros autores que nós já vimos, a proposta do governo misto, composto pela distribuição do poder entre as três partes componentes do poder: monarquia, o povo e a aristocracia, né? E nós vimos também em Locke, né, o governo dividido em duas partes, dois poderes: a monarquia parlamentar, que seria o monarca, e o parlamento. Montesquieu não, ele divide em três, ele propõe uma separação em três poderes. Para Montesquieu, o governo moderado deriva da dissociação do poder soberano e da sua participação com base em três funções fundamentais do Estado: a função legislativa, a função executiva e a função judiciária. Então, Montesquieu são três formas de governo, três formas de poder separados para gerar esse equilíbrio e essa moderação. Após definir a liberdade como o direito de fazer tudo o que a lei permite, o que é chamado de liberdade negativa, né, pelos estudiosos, Montesquieu vai afirmar que a liberdade política vai se encontrar somente nos governos moderados, onde há essa separação dos poderes. Contrapondo a Locke, né, ele afirma que não há liberdade se o poder judiciário não está separado do legislativo e do executivo. Locke separava em duas esferas de poder: o executivo e o legislativo, né? O monarca e o parlamento. Então, Locke diz: não há liberdade se o poder judiciário não está separado ou do legislativo ou do executivo. Se houvesse a união do judiciário com o legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade
do cidadão seria arbitrário, já que o juiz seria ao mesmo tempo legislador. Isso cria um desvio dentro do pensamento de Montesquieu. Se o judiciário se unisse ao executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor, porque ele que executa as leis e ele mesmo que vai estar julgando. Tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Tem alguns pontos interessantes para a nossa reflexão. Aqui está a bibliografia que nós utilizamos para este vídeo. Aqui está também o nosso pensamento escolhido para o conteúdo de hoje. Não esqueça, deixe seu feedback, divulgue o link a todos os seus contatos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.